Gravando. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma de nossas lives com temática, né, que já vemos desenvolvendo há algumas semanas, que é Líderes que Inspiram. Sempre temos uma convidada ou duas de profissionais que se destacam na enfermagem, mas que também são pessoas que entendemos que sejam inspiradoras para os novos talentos da enfermagem, que inspirem novos talentos, que sejam modelo. Isso é a grande coisa da nossa profissão. Nós temos uma floresta de modelo, cada país tem uma enfermeira modelo, né? uma enfermeira que sustenta a sua história. Aqui no Brasil a gente criou a Ana Nery, e os americanos criaram a Isabel Hampton, a Edith Cavell também, e junto com a Flores na Inglaterra. Então, cada país do mundo vai criando uma coisa, e eles têm desenvolvido muitas atividades nesse sentido de criar modelos para fortalecer a profissão, que é importante, importantíssimo, dar visibilidade para nós. Nós buscamos isso. E hoje, então, a nossa convidada é a professora Ana Maria Magalhães, né? Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem uma trajetória consolidada, né, na academia, e também de atuação como uma enfermeira executiva. Já foi coordenadora do grupo de enfermagem no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é um lugar de excelência e é um lugar exemplar para o sucesso da nossa profissão. E, ao mesmo tempo, ela também atua como professora na Escola de Enfermagem. A Escola de Enfermagem, ela recentemente foi eleita, deve tomar posse nos primeiros dias de janeiro, ou antes, eu não sei bem, mas é quase por ali, que ela vai tomar posse como diretora da Escola de Enfermagem, que deve ser também um motivo de orgulho, né? Ser a enfermeira que dirigiu o hospital mais importante do nosso estado, e também na escola pioneira do Rio Grande do Sul, essa escola da Universidade Federal, que tem feito tantas outras escolas, né? Criou tantas outras lideranças, como Santa Catarina, Paraná, que enviou enfermeiras para esses lugares para expandir as suas ideias, né, os seus ideais de enfermagem, e que tem um destaque aqui no Rio Grande do Sul. Assim, professora Ana, que também eu pessoalmente lhe admiro muito pelas coisas que escreve, pela trajetória e pelo fino trato que tem com as pessoas, com os alunos. É uma pessoa muito sagaz, adaptada a poder lidar com os seres humanos. É uma coisa muito linda. É uma qualidade, é uma Florence Magalhães. Então, assim, eu lhe passo a palavra e que sinta em casa, né? Nós estamos celebrando, como última atividade de lives, essa live sua, nos 70 anos da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, pode pegar a batuta. Ai, Joel, obrigada pelas palavras, sempre tão afetivas, Joel. Muitos anos que nos conhecemos, mas eu agradeço imensamente essa oportunidade. O Joel fez contato comigo, hoje é meu primeiro dia de férias, e eu disse, não, eu tenho que participar junto à BEM, só que ele me convidou para uma live e não trouxe toda essa bagagem. Quando eu vi o título da live, que eram Lideranças que Inspiram, eu disse, meu Deus, agora eu tenho que me preparar, e foi um desafio, Joel, como sempre. Mas eu agradeço muito essa oportunidade da BEM de poder estar aqui hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, esse novo momento virtual, isso nos oportuniza. Estou podendo ver aí colegas antigas, que a gente não tem tido oportunidade de estar junto, colegas do programa de pós-graduação, ex-alunas, egressas, orientandas, que a gente tem feito contato também só virtual, e algumas pessoas que a gente vai poder talvez conhecer um pouquinho hoje, se nós pudermos interagir e conversar. Então, eu agradeço muito, e eu preparei uma apresentação com algumas ideias, e para nós conversarmos um pouco dos desafios que eu penso que nós temos na enfermagem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. No momento que eu compartilho, eu não vejo mais vocês, mas o Joel vai
vai me ajudar aí, a Cláudia. Se precisar me interromper, vocês me interrompam, que agora eu fico no escuro, só na tela aqui, tá? Vocês já estão vendo a minha tela? Já. Tá bem. Então, assim, esse foi o desafio que o Joel me propôs para nós conversarmos hoje. Líderes que inspiram, conciliando o trabalho na gestão e na academia. Como o Joel disse, né, algumas palavras carinhosas e, a meu respeito, eu tenho essa trajetória na academia, junto à escola de enfermagem, e tive algumas oportunidades de exercitar, as questões de gestão. Quando eu planejei, então, conversar com vocês, primeiro, esse tema, líderes que inspiram, eu fui procurar. Eu não me considero uma líder que inspira, talvez ainda, mas eu fui buscar algumas lideranças que me inspiram para poder conversar com vocês sobre essa trajetória que eu venho desenvolvendo na enfermagem. Algumas questões importantes sobre a liderança na enfermagem, como eu vejo, e os movimentos que nós temos feito, e, por fim, algumas questões sobre a gestão do cuidado, o ensino e a pesquisa, que é a proposta, então, de nós conversarmos hoje. Fiquem à vontade para me interromper, e eu começo, né, o Joel já falou da Florence Nightingale, e eu trouxe algumas imagens de líderes que me inspiram, e que nós procuramos olhar para as mensagens que eles nos trazem, e buscamos construir nossos caminhos, nossas trajetórias. Então, claro, a Florence e Gandhi são dois mais antigos dessas lideranças, né? E lideranças mais atuais, que são mais contemporâneas, o Nelson Mandela e a menininha, a Greta Thunberg, né? Que eu admiro muito pela coragem dela e o que ela vem trazendo para nós como inspiração. O Gandhi, Mahatma Gandhi, ele diz que você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, isso é uma coisa que me move. Nós temos a oportunidade de fazer e fazer aquilo que está ao nosso alcance, e essa é uma mensagem que me inspira bastante. A Florence, como o Joel colocou, né? Aqui eu trago o que a Florence traz para nós, e que, ai, desculpe, acho que parou a apresentação, né? Vou voltar aqui, deu. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Nós que somos enfermeiras e que cursamos essa trajetória, essas palavras da Florence mostram o quanto é importante a arte do cuidar, a enfermagem, e o quanto é importante nós trabalharmos com, além da devoção, esse preparo rigoroso. Ela já traz essa importância da ciência, e que essa arte é trabalhar com a vida, com as pessoas. Não é? Existe uma valorização tão grande das artes, das pinturas, das esculturas, mas e as enfermeiras que fazem esse cuidado com as pessoas em momentos tão difíceis nas suas vidas? Então, esta fala da Florence nos inspira a olhar para a enfermagem, para essa profissão que nós escolhemos, de uma forma de valorizar esse trabalho que nós fazemos. E o Nelson Mandela, ele coloca que os verdadeiros líderes devem estar prontos para sacrificar tudo pela liberdade de seu povo.
Então, nós escolhemos a enfermagem a sacrificar tudo pela a enfermagem, assim eu penso. E a Greta Thunberg, uma fala dela, ela diz que ela aprendeu que nunca a gente é pequeno demais para fazer a diferença. E eu acredito que a gente pode fazer a diferença. Eu já sou bem madura, não sou mais pequena, mas essas palavras delas eu penso que podem inspirar os nossos jovens enfermeiros para nós podermos construir uma enfermagem cada vez mais forte. Com essas palavras desses líderes que me inspiram, eu queria trazer assim o que é a liderança, como eu vejo. Esse Warren Bennis é um dos estudiosos sobre a liderança, e ele diz que a liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. E quando a gente fala em transformar visão em realidade, a liderança, no seu conceito contemporâneo, e na enfermagem nós incorporamos isso, primeiramente, essa liderança ela vinha muito pautada nos comportamentos do líder. O Joel falou algumas lideranças importantes da enfermagem, mas hoje em dia a gente já tem que olhar essa liderança como um processo, não só pelas pessoas, pelo líder. A liderança é um processo que depende do contexto, da cultura, dos grupos que fazem com que essa liderança aconteça, e eu acredito nisso. Então, em olhar a liderança como um processo. E quando a gente olha a liderança como um processo, esse autor diz, o Kaiser, que ele é um processo de influência social em que os líderes usam comportamentos interpessoais para motivar seguidores a se comprometerem e empenhar seus melhores esforços para contribuir com as metas do grupo. Então, tem que ter um propósito, o grupo tem que desejar atingir determinados objetivos, e as organizações também têm que almejar isso. E o líder, como mostra nessa figura, é a pessoa que vai facilitar, que vai apoiar as pessoas e os grupos para se atingir essas metas. Então, eu acredito nisso. Hoje em dia, vários estudiosos de liderança colocam que nós vivemos, que nós temos dois conceitos que se integram em termos dessa liderança mais atual. Esses autores aqui, até trazendo o da Marques e Houston, que é um livro de enfermagem, eles dizem que nós temos a liderança transacional e transformacional, e que a junção desses dois aspectos essenciais da liderança é que criam as melhores condições para se desenvolver líderes, porque a liderança ela não é inata das pessoas, ela é aprendida e ela tem que ser construída nos grupos. Então, na liderança transacional, o foco é na gestão e nos processos, criação de estrutura, o líder ele ensina, ele compartilha, ele dá feedbacks assertivos para os grupos, para os seus seguidores, para os liderados. Ele utiliza critérios de justiça e padrão no tratamento dos outros. E ele tem o foco na execução e no resultado. E na liderança transformacional, essa visão, né, e a missão, ela se centra, a liderança transformacional, nessa visão, na missão, naquele futuro que nós almejamos. Tem que ter um propósito e uma causa, senão não tem sentido ter liderança ou desenvolver lideranças. Ela facilita o caminho, como naquela imagem da mão do líder apoiando, né, as pessoas. A motivação é por meio da conexão emocional. E ela prevê uma atenção individualizada, reconhecer cada pessoa, cada indivíduo que faz parte deste grupo. E o foco é no impacto e nas pessoas.
Então, com esses 2 modelos de liderança transacional e, transformacional, esses autores trazem que quando nós queremos, desenvolver as nossas habilidades de liderança, nós temos que buscar, eles dão essas dicas: modele o seu caminho. O que que é modele o seu caminho? Tenha um propósito, hã busque ser coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com seus valores e com aquilo que você faz. Inspire uma visão compartilhada. Você não pode ser líder de si mesmo. Se você está sendo instado a assumir posições de liderança, não é só um projeto pessoal. Qual é a visão compartilhada desse grupo e que esse grupo está confiando que você tem a capacidade de conduzir? Desafie o processo, desacomode, as coisas estão de um jeito, como é que nós podemos contribuir para melhorar, e buscando nessa visão aonde nós queremos chegar. Deixe os outros agirem, então nós temos que compartilhar, delegar esses espaços de construção da liderança. E incentive o coração, a emoção, o coração, motivar as pessoas através da interação, e quando você acredita, você se apaixona por aquilo que você faz, nada é difícil. Então, pensando, né, nesse conceito de liderança, ela é uma competência, e essa competência, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, e nós temos que trabalhar isso com os nossos alunos, buscar inspiração nos outros líderes que nos inspiram, desenvolver a paciência para atingir esses resultados, trabalhar com a emoção e usar o conhecimento, a inteligência, para que nós possamos ter um processo de liderança positivo para todos. E na enfermagem, como é que acontece essa liderança na enfermagem? Eu trouxe aqui, o Joel estava falando, eu trouxe algumas professoras que me inspiraram nessa trajetória. Eu tive oportunidade de ser aluna da professora Dirce Pessoa de Brunagon, ela era a professora que dava ética. Eu entrei para a enfermagem muito jovem e foi com a professora Dirce que eu descobri que realmente o que era enfermagem e que eu queria ser enfermeira. Então, ela marcou muito na minha entrada para a enfermagem. A professora Clélia Burlamac, que eu tive a oportunidade de ter como minha professora, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na disciplina de administração e enfermagem. E foi ela que me trouxe essas questões da gestão, da administração, o quanto isso, a administração dá sustentação para nós desenvolvermos a enfermagem. A professora Sandra de Abreu Mendes, eu não tive a professora Sandra como professora, mas quando eu entrei para trabalhar no Hospital de Clínicas, ela já era coordenadora, e eu tive nela uma líder que me inspirou, uma pessoa muito afetiva, que foi coordenadora por 2 ou 3 gestões no Hospital de Clínicas. Ela foi aclamada pelos enfermeiros para retornar, para ser a coordenadora, e aquilo me marcou muito. A professora Vera Petersen, que fez uma palestra, está disponível nas páginas do Levi, da enfermagem, está gravada a palestra, ela contou a história, ela como aluna da 2ª turma de enfermeiros formados pela escola de enfermagem, lá na década de 50, e ela conta isso trazendo, ela, na época que eu era aluna, ela também não foi minha professora, mas ela já era diretora da escola, e ela já estava transitando pelo Hospital de Clínicas, e ela inclusive foi pró-reitora na URGS. Então ela é uma pessoa muito afetiva, muito maravilhosa, e que sempre nos inspira. E também a professora Maria Henriqueta Lucy Cruz, que foi minha professora,
Hoje nós estamos trabalhando junto na pós-graduação em enfermagem, ela já se aposentou, mas continua como professora convidada, e eu lembro que a professora Maria Henriqueta, naquela época, ela tinha recém voltado do mestrado dela na UFRJ, e eu achava aquilo maravilhoso. Pouquíssimas professoras tinham mestrado naquela época. Então, ela trazia essa importância da ciência e, essa formação, e eu me inspirava muito naquilo. Então, assim, eu certamente tenho vários outros nomes que eu teria que citar, mas algumas das professoras que me marcaram para construir o meu caminho, buscar esse caminho, essa trajetória. E aqui eu trouxe também para vocês duas pessoas que me marcaram, e eu tive a oportunidade eu leio muito sobre a professora Linda Eichen, que foi através dos estudos dela que eu comecei a desenhar o meu projeto de tese, estudar sobre a carga de trabalho dos enfermeiros, e ela é professora da Universidade da Pensilvânia, e ela está sendo agraciada com a maior honra do Conselho Internacional de Enfermagem. Em 2017, eu tive a oportunidade de assisti-la nesse congresso em Barcelona, que é o ICN, é o congresso que reúne todas as representações, os conselhos de enfermagem de todo o mundo, e eu já lia muito sobre ela desde 2010, 2009, 2008, quando eu estava construindo a tese. E também a Anne-Marie Rafferty, que é professora, ela é inglesa, o Joel conhece ela também, ela é uma estudiosa da história de enfermagem, e ela também, junto com a professora Linda Eichen, eles desenvolveram vários estudos a partir dos estudos da Linda Eichen, e eles têm esse programa, isso é bem recente, agora de 2019, que é o fortalecimento dos sistemas de saúde através da enfermagem, né? A evidência de 14 países europeus. Ela participa desse consórcio também, e ela traz histórias muito lindas sobre a Florence, e eu tive a oportunidade de assisti-la nesse congresso que houve em Lisboa esse ano, que foi virtual. Eu ia para lá para um congresso, não deu, fizemos virtual, e a palestra dela foi emocionante. Eu gravei a palestra dela, depois eu tenho que mandar para o Joel. Pensando nessas lideranças na enfermagem, eu trouxe aqui para vocês um artigo que nós escrevemos sobre liderança, o nosso grupo de pesquisa com a professora Gisela Moura, que é minha parceira do NEG, ela que liderou esse artigo, aqui como a autora Moura, e nós fizemos uma pesquisa quais eram as expectativas dos profissionais de enfermagem em relação às suas lideranças. Isso em 2012 nós publicamos, e eles apontam que o que os profissionais de enfermagem querem das suas lideranças é que as lideranças saibam trabalhar com a equipe, não é trabalhar em equipe, é trabalhar junto com a equipe. Ser sensível às necessidades do grupo, manter canais abertos de comunicação, desenvolver processos participativos de gestão, adotar atitudes de imparcialidade e justiça e ter capacidade para tomadas de decisões. Então, isso foi uma pesquisa que nós fizemos, publicamos, porque nós já éramos preocupadas com esse tema da liderança da enfermagem como a força motriz para nós fortalecermos a enfermagem. No ano seguinte, nós publicamos um outro artigo ainda discutindo sobre essa temática. E aqui eu não posso deixar de citar a professora Clarice Dallagnol, que foi minha orientadora do doutorado. Ela liderou essa etapa da nossa pesquisa, e nós publicamos um outro artigo sobre motivações, contradições e ambiguidades nas lideranças dos enfermeiros. E o que mais motiva os enfermeiros para assumir esses cargos de liderança
No nossa pesquisa, foi o desafio, a oportunidade, o crescimento que elas veem, o crescimento como profissional na enfermagem e oportunidade de poder fortalecer a enfermagem, a importância de ter apoio do grupo para assumir esses cargos, buscar a construção de relações de confiança e respeito, o desejo de contribuir com a organização e a necessidade dos enfermeiros que se colocam para serem líderes, terem conhecimento e experiência no cuidado, nas questões de gestão, para poder conduzir seus grupos. E também nesse artigo, nós vimos que tem algumas questões como a face emblemática de trabalhar com as pessoas, ao mesmo tempo que nós enfermeiros, como diz a Florence, trabalhamos com as pessoas, nós também é um desafio, é muito difícil trabalhar com as pessoas quando a gente pensa nas pessoas da nossa equipe, não o nosso paciente, que nós estudamos e nos preparamos para isso. Mas quando a gente assume cargos de liderança, nós também temos que trabalhar com as pessoas, aqueles que vão fazer parte da nossa equipe. E vocês podem concordar ou discordar de mim, esse é um grande desafio para os enfermeiros líderes. A liderança em enfermagem, ela tem essa característica mediadora e conciliadora, porque nós somos esse elo que está presente nas organizações de saúde, nós estamos mais próximos do paciente, nós fazemos esse elo de ligação também com os outros profissionais. E também eles colocam o tempo, que é o dilema que os enfermeiros têm que em papéis de liderança entre o gerenciar e assistir, porque muitas vezes nós exigimos do líder que ele também, junto com o seu papel de liderança, execute todas as outras atividades de cuidado, de assistência, e que isso muitas vezes sobrecarrega as lideranças. Então a gente discutiu isso lá em 2012, 13, e eu estou tendo a oportunidade de trazer alguns desses pensamentos para discutir com vocês. E na última parte da minha fala, buscando um pouquinho sobre a gestão do cuidado, o ensino e a pesquisa, nesse último momento, eu trago assim para vocês que esse contexto, eu tive a oportunidade de me formar na URGS, na Escola de Enfermagem da URGS, me formei em 1982, a Nice, que está aqui, nós nos formamos em dezembro de 82, em março de 83, eu já estava entrando no hospital de clínicas como enfermeira. Então, esse contexto de formação na universidade e a vivência no hospital de clínicas como aluna e, em seguida, como enfermeira, me oportunizou muitos espaços de aprendizagem. E com esses espaços de aprendizagem, em 1984, eu já estava entrando para a universidade como professora auxiliar naquela época. E não estão aqui hoje, mas eu tenho duas colegas que trabalharam muito perto comigo, a Ângela, a Naira, a Bárbara, a Gisela e também a Dora Oliveira. Nós escrevemos um livro naquela época, assim que nós nos formamos, que era o livro para a formação dos auxiliares de enfermagem, se vocês lembram, era um projeto da professora Gessi Gens, e em 83 esses livros foram publicados, e eu tinha um livro no meu currículo, e isso me oportunizou entrar na escola de enfermagem, eu não tinha nem mestrado. E eu comecei a trabalhar com os temas de administração e enfermagem, gestão de serviços, planejamento de recursos humanos, e um tema que sempre me apaixonou foi o dimensionamento de pessoal de enfermagem. E ninguém queria trabalhar com dimensionamento, que era um tema muito difícil, muitos cálculos, e eu gostava de trabalhar com isso. Avaliação de desempenho, qualidade do cuidado e, mais recentemente, segurança do paciente.
E trabalhando com esses temas, foi que eu desenvolvi então a minha tese de doutorado, que busca, compreender como é que essa carga de trabalho do enfermeiro, da equipe de enfermagem, ela pode interferir na segurança do paciente. Eu queria provar isso como a Linda Eichen provava. A professora Linda Eichen, ela criou uma lei que só funciona em alguns estados nos Estados Unidos, e na Califórnia, os estudos dela, junto com outros pesquisadores, é que definiu que cada enfermeiro da Califórnia, de unidade de internação clínico-cirúrgica, pode ficar com 5 pacientes. E tem os assistentes de enfermagem que também pode auxiliar. E esse estudo é que ela vem desenvolvendo na Europa e no mundo inteiro. Como é que o aumento do número de pacientes atribuídos aos enfermeiros impacta na qualidade do cuidado, aumenta as chances de mortalidade dos pacientes. E na minha tese, eu estudei isso aqui no nosso contexto, no Hospital de Clínicas, e consegui mostrar que, à medida que eu tinha mais pacientes por enfermeiros, eu tinha mais infecções de catéter, eu tinha mais quedas dos pacientes. Eu não estudei a mortalidade aqui, até porque eu estudei em um único hospital e isso poderia ter implicações éticas. Lá ela estuda em consórcios, né, de vários hospitais. E quando eu estudava a carga de trabalho, e pensando hoje em conversar com vocês, eu trouxe aqui uma imagem do passado e do presente, né? A imagem da Florence na guerra da Crimeia e as nossas emergências no Sistema Único de Saúde do Brasil, se não são muito semelhantes àquele nosso passado e hoje o nosso presente, olhando para essas questões que nós vivenciamos. Eu trouxe aqui uma imagem de uma emergência, eu tive a oportunidade de ser chefe da emergência do Hospital de Clínicas, mas o meu estudo foi até fora das unidades de emergência, foi nas unidades de internação. Mas isso é para a gente pensar como é que nós modificamos essa realidade, como é que nós qualificamos a enfermagem para enfrentar esses desafios que vêm desde a época que a Florence organizou a enfermagem como profissão. E nesses espaços eu trago para vocês uma coisa que eu considero muito importante, que é o modelo que nós temos de integração docente assistencial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Joel falou um pouquinho na introdução do Clínicas. Nós sabemos que a formação da escola de enfermagem, junto com o Hospital de Clínicas, que é um laboratório de prática, ou seja, nós temos a oportunidade de buscar aquilo que nós desenvolvemos na teoria e colocar na prática. E em muitos hospitais nós sabemos que isso não é possível. Mas isso foi construído no Hospital de Clínicas e muitas dessas professoras, como a professora Vera, a professora Sandra Mendes e inúmeras outras que eu vou nominar aqui para vocês, construíram esse modelo de integração em que os professores da escola assumem os cargos de direção e a liderança da enfermagem no hospital, podendo defender aquilo que a enfermagem acredita na teoria e aquilo que os enfermeiros que atuam no hospital querem para o desenvolvimento da enfermagem como um modelo que nós buscamos. Então, esse modelo de integração, ele começou desde o início da construção do Hospital de Clínicas, porque as enfermeiras na época da professora Maria Helena Neri e Vera Petersen, que foram as duas primeiras que assumiram esses cargos de liderança no Hospital de Clínicas, elas fizeram a formação delas na Santa Casa, elas também naquele momento, a Escola de Enfermagem ajudou na construção, na instalação do modelo de enfermagem do Ernesto Dornelles, no Instituto de Cardiologia, mas o Clínicas foi o hospital que veio para ter essa integração e essa simbiose entre o ensino, entre o modelo ensino, a assistência, a pesquisa. E para isso precisava gestão. E essa gestão foi
feita por professoras da escola, e aqui já entre as décadas de 72 e 80, a professora Sandra Mendes já tinha sido, eu tive a oportunidade de tê-la aqui logo no início, né, também como coordenadora do grupo de enfermagem. Eu entrei em 1983 no Hospital de Clínicas. Em seguida veio a professora Merilê da Cunha, que também foi minha colega de disciplina, a professora Marina Pisato. Depois nós tivemos, nesse período que a professora Sandra Mendes retornou, é que ela ficou por 2 gestões e que houve um movimento dos enfermeiros do hospital para que ela retornasse, porque eles acreditavam nela como liderança, que ela era uma pessoa muito afetiva e defendia aquilo que os enfermeiros queriam com unhas e dentes. Depois, a professora Maria da Graça Crossetti, que também foi coordenadora por 3 gestões no hospital, e que também implantou todo o modelo do processo de enfermagem que nós temos, que hoje é modelo para muitos hospitais no Brasil, foi uma construção da professora Crossetti. Ela, até o doutorado dela foi nessa área, e ela liderou esse processo, consolidou esse processo no Hospital de Clínicas. E logo em seguida eu já tinha sido chefe de emergência, chefe do serviço de enfermagem cirúrgica. Eu teve um momento que eu fui instada pelos enfermeiros, pelos meus colegas docentes e pelos enfermeiros do hospital, assumir o cargo de coordenadora do Hospital de Clínicas. Eu tive essa oportunidade. E foi uma experiência muito rica, muito boa. Eu agradeço muito aos colegas que me apoiaram, os professores e os enfermeiros que confiaram em que eu poderia exercer a liderança do hospital. Aí eu me afastei para fazer o meu doutorado. A professora Maria Henriqueta assumiu a coordenação, e quando eu voltei do doutorado com essa tese que eu queria melhorar o número de enfermeiros do hospital, e algumas coisas nós conseguimos, a professora Maria Henriqueta já vinha trabalhando com isso. Os enfermeiros me convidaram de novo para voltar para ser coordenadora, e eu tive apoio dos meus colegas docentes e dos enfermeiros. Por incrível que pareça, nas 2 vezes que eu fui coordenadora, não eram os presidentes que estavam me convidando para ser coordenadora, eram os grupos de interesse da enfermagem. Na primeira vez foi muito difícil, porque eu não era a coordenadora que o presidente queria, mas eu fui por esse apoio da enfermagem. E na segunda vez tiveram outros movimentos, eu até conhecia muito o presidente, mas ele já tinha até convidado outra pessoa, mas de novo esses movimentos do grupo é que me colocaram nesse lugar, e o meu compromisso sempre foi de responder essas demandas, né. Depois de mim, a professora Ninon, que era então a minha adjunta nessa gestão, ela foi eleita coordenadora, e agora ela continua como coordenadora do hospital. Então, assim, esse modelo de integração, eu acho que é aquilo que eu acredito na enfermagem, e o que eu acredito para valorizar a ciência de enfermagem e fortalecer, junto com aquelas dicas, foi a maneira como eu busquei traçar o meu caminho, né? Nesse contexto, com essas inspirações, eu encontrei um propósito. Eu tive muitas oportunidades, eu busquei agir, conforme diz o Gandhi. E eu me apaixonei pela enfermagem. Eu me formei muito jovem, com 21 anos, eu tinha entrado na URGS com 17, e eu queria tornar a enfermagem cada vez mais forte, consolidada como ciência, demonstrar esse valor da enfermagem. Eu me posicionei muitas vezes com colegas e com outros profissionais, eu discordei muitas vezes de minhas colegas, eu tive e muitas vezes eu comprei algumas brigas também com colegas médicos, muitas vezes, porque nessas posições nós temos que fazer esse enfrentamento para defender a enfermagem,
né? Inclusive abrindo mão dos cargos, se for necessário, mas para a gente conseguir alcançar aquilo que nós desejamos, que o grupo espera que você consiga avançar, né? E não sabendo que resultados, a gente buscou sempre qualificar a enfermagem. Eu digo assim, o meu caminho, eu sempre foi pautado, sempre é uma palavra muito difícil, mas eu busquei sempre uma coerência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, os argumentos que eu uso e a forma como eu vou agir, o meu comportamento. Então, essa visão de liderança sendo um processo, tendo o apoio e a confiança dos grupos, isso te fortalece para que tu possa te expor e te disponibilize para ser líder, né? E sempre buscando esse equilíbrio entre o alcance das metas das pessoas e também da organização, porque tem que ser essa relação de ganha-ganha. Tem que ser bom para os enfermeiros e tem que ser bom para o hospital, tem que ser bom para a enfermagem, porque o Hospital de Clínicas é um hospital que tem uma das mais altas médias de permanência dos enfermeiros no cargo, porque eles criam condições para os enfermeiros ficarem no hospital. Depois a Anice pode me dizer se isso é verdade ou não, que ela ficou muito mais anos como enfermeira lá do que eu. Então, esse modelo de integração docente assistencial me oportunizou, né, esses aprendizados e esses espaços, e o que eu posso dizer, assim, o que eu acredito? Para ocupar esses espaços de liderança, nós temos que ter coragem, sim, de nos expor, de enfrentar esses desafios, trabalhar muito duro, né? Isso a gente tem que buscar que a família entenda que tu vai trabalhar, que tu vai estar disponível. Os meus filhos dizem, eu estou pensando em me aposentar, né? Agora a direção não estava nos meus planos, a direção da escola de enfermagem. Eu já tenho 35 anos de profissão e eu vinha 37 já, né? Eu vinha pensando, mas meus filhos dizem, mãe, a gente não te vê aposentada ainda. Então a família tem que compartilhar esses sonhos contigo, mas tu tem que trabalhar muito duro, tu tem que te comprometer, tem que dar o teu melhor, buscar compartilhar. As vitórias não são tuas, as vitórias são sempre para os objetivos do grupo. E tu não faz nada sozinho. Se não tiver essa rede de apoio, se não tiver essa confiança, nenhuma liderança sobrevive, principalmente falando nos espaços de gestão hoje em dia, né? Eu me lembro que as pessoas diziam, a Ana, muitas vezes as pessoas diziam, ela é dura. Os enfermeiros diziam, ela é dura, mas a gente sempre pode contar com ela e que ela vai defender as coisas que a gente acredita e vai compartilhar esses ganhos e esses resultados. Então, a gente tem que cobrar a entrega de resultados também, mas compartilhar. E usar o coração, a emoção, essa paixão que nós temos pelas coisas que fazemos é que pode nos dar sucesso. E assim, já finalizando, né, não poderia deixar de trazer esse momento que nós estamos hoje, que eu vejo como uma oportunidade para dar visibilidade para a enfermagem. Nesse momento de pandemia, mas esse momento de pandemia expôs problemas de enfermagem que já existem no Sistema Único de Saúde, mas também mostrou a valorização da enfermagem. No nosso país isso é muito difícil, porque a valorização não pode ser só com aplausos, a valorização tem que vir com melhores salários, melhores condições de trabalho, mas nós temos que aproveitar esse momento de exposição e de visibilidade para avançar nas nossas lutas por isso. E
finalizando também, né, esse momento que a gente está vivendo, esses 100 anos da Florence 2020 que está terminando, mas que marcou os 100 anos da enfermagem, com o centenário da morte da Florence Nightingale, a campanha Nursing Now, e que nós temos, também já foi motivo de live aqui, nós temos que continuar buscando, desacomodando e seguindo o modelo da Florence para construir ainda mais essa enfermagem como ciência, o espaço da ciência de enfermagem no mundo moderno, em todos os espaços, nas academias e nas instituições que fazem a enfermagem acontecer, no cuidado aos pacientes, na atenção primária, em todos os espaços que nós precisamos fortalecer a enfermagem dentro de um modelo de sistema único de saúde que nós acreditamos e que também está tão ameaçado pelos momentos atuais que nós estamos vivendo, os nossos momentos políticos que desacreditam a pandemia, que desacreditam o sistema único, que desacreditam a importância dos profissionais de enfermagem. E eu, essa é uma imagem para mostrar, nós temos que continuar saindo desse aquário, buscando e ousando em novos horizontes, para continuar avançando na enfermagem. Então, eu agradeço, deixo aqui muito obrigada, deixo o meu contato na página da escola, o meu e-mail, vocês podem me contatar, e eu deixo aqui um tempo para que a gente possa discutir um pouquinho. Eu vou interromper a apresentação para poder ver vocês. Acho que agora eu já estou fora. Parar a apresentação. Tá saindo já a apresentação. Tá bom, então. Então, que bom, Ana, ouvi-la. Foi um deleite, uma aula. Falei demais, falei demais. Não, falou bem, falou muito bem, falou as coisas que nós gostaríamos de ouvir. A tua fala contemplou aspectos ainda não contemplados nas nossas lives, então sempre é um lugar diferente que mostra uma visão dessa liderança da profissão. E muito bem, as tuas palavras finais foram excelentes, né? Recuperando um pouco da Florence Nightingale e desses movimentos todos que nós temos hoje neste ano de 2020 e que vão se prorrogar para 21, né? Nós já vimos que vamos ter a campanha nacional continua, porque ela não deu conta durante a pandemia do que ela se propunha a fazer. Uma das coisas que foi do Nacional, que foi incluído posteriormente, o Nacional nasceu em fevereiro de 2018, e em junho de 2019, com as CNs, eles criaram a estratégia Desafio Nightingale, que era fazer com que os empresários, os patrões, digamos assim, desenvolvessem no mundo, ou patrocinassem no mundo, pelo menos 20 mil enfermeiras com uma formação em liderança, e que essas enfermeiras, então, receberam o nome da estratégia Nightingale, ou Desafio Nightingale, porque elas usaram os mesmos critérios que a Florence usou para levar as enfermeiras para a Crimeia, que eram ser jovens, né, e poder investir num talento, estudar e ainda retornar para a sociedade o que fizeram. E parece que esse projeto conseguiu atingir a quase 20 mil pessoas de treinamento no mundo. É uma força de trabalho treinada que se vem para compor o nosso cenário, certamente vai ter um impacto grande na profissão. Então, acho que 2020, 2021 também nós vamos ter vamos estar ainda reverberando com essas coisas. E também não sabemos né, a instabilidade que nós estamos vivendo hoje em questões de vacina, politização da pandemia e todo esse cenário que está aí. Assustador. É assustador, né? Porque não,
mexe com o empobrecimento, a violência, a sustentabilidade, né? A sustentação do planeta, né? A permanência dos seres humanos no planeta. As pessoas, quando a gente fala de sustentação, não são só as árvores, só as coisas, a água, mas a nossa existência, né? Se são esses os animaizinhos que vão continuar ainda nesse planeta, se vão ser os humanos. Mas, enfim, Ana, eu fiquei muito encantado com a tua fala, já esperava isso, porque é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e tem esse dom de poder conversar agradavelmente com as pessoas, contar a trajetória, falar dos lugares de trabalho, né, e conseguir também ser afetuosa, que é uma qualidade que nós temos como enfermeiras e enfermeiros que somos. Aí, assim, eu convido as pessoas que estão aí presentes para alguma intervenção, comentários, falar alguma coisa. Eu não vi o chat, se já tinham posto, mas pode abrir o microfone e falar. Então, estão todas fechadas. Quem quer falar, levanta a mãozinha que tu pode falar. Agora que eu estou vendo o chat. Pode falar. Não, eu até nem estava escrevendo ali, eu vi que muita... Tá me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo e vendo agora. Eu não estava escrevendo porque eu estava pretendendo falar no final mesmo, realmente. Eu disse, não, a Ana bem do jeito dela, tu sabe que eu te admiro já desde a nossa época de colegas, né? Então, assim, a Ana sempre foi essa pessoa maravilhosa que sempre a gente quer seguir, né? O exemplo, ela é exemplar em tudo, e a tua apresentação foi maravilhosa, o teu jeito de apresentar foi maravilhoso, todo o teu jeito de ser e de falar as coisas, a gente sabe que o que tu está dizendo, tu realmente acredita nisso que tu está dizendo, e não é à toa que tu está onde tu estás, né? Então dá muito orgulho, assim, de saber que tu está aí e que não é à toa, tu está sendo uma ótima representante da nossa classe. Obrigada. Continue assim. Realmente eu concordo com os teus filhos e com o teu marido. Não é hora de tu te aposentar. Não faz o teu estilo para ainda. Já estou ficando velhinha, Nice. Não, não tá, não. Ó, aqui tu tá muito nova ainda. Segue em frente, tá? Prazer ver todo mundo por aí ainda também curtindo ela. Obrigada, Nice. Tem mais alguma pergunta, alguma intervenção? Ana, deixa me falar. Eu. Não, eu achei sensacional, viu, Ana? Adorei a tua fala. A gente se enxerga em tudo isso, né? Tudo que tu falaste. E eu queria só trazer que eu sou da área da saúde do idoso, né? O quão o dimensionamento de pessoal aquém do necessário em qualquer local de assistência ao idoso, seja no hospital, seja no domicílio, chega na instituição de longa permanência, falando em idosos, não como eu, Joel, né? Idosos com limitações, com incapacidades, dependência, e isso exige muito da enfermagem e não é valorizado, muitas vezes, né? Pelo menos o que a gente vê na realidade pelas chefias, coordenações, é uma pena, né? E esse é um tema que, para mim, é muito necessário, essa discussão. Eu queria te parabenizar, tá? Estava excelente, amei. Obrigada, Maria Cristina, prazer te conhecer. E é um desafio muito. Eu sei, eu tenho uma mãe idosa e ela está numa instituição de longa permanência, a gente sabe o que é isso. Lá no local que ela está, são 8 idosos no andar dela, e são 2 técnicas de enfermagem, e tem mais um apoio, que é um gerente. Então, é claro que eu olhei para isso quando escolhi o lugar para ela ficar, mas ela tem condições de se manter num local assim, mas a gente sabe que isso não é a realidade, e é muito difícil, e nós temos que propor
talvez algumas diretrizes para definir critérios mínimos para não deixar os idosos, né, em instituições que a gente não tem como garantir a segurança e a qualidade do cuidado, e expondo os profissionais também a condições de trabalho que eles vão adoecer. Sim, exatamente. Muito obrigada. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Num período aí, eu fui professor lá na escola, eu fui professor substituto por quase um ano, um período, menos que um ano. Nesse período que eu estive lá, me foi delegado uma tarefa muito boa, que era para fazer o desfazimento dos livros da biblioteca. Então, assim, tinha ali atrás do auditório, aquela tinha um monte de livros, né, que não serviriam mais para a escola, e teria que alguém dizer quais eram para ficar e quais não eram. E aí, naquela ocasião, a gente criou alguns critérios. Um deles era que a gente ficasse só com 100, tinha perto de 1.000 livros, né, assim, de química, de engenharia, de qualquer assunto. Porque as pessoas doavam muitos livros, mas de qualquer tema, não era uma coisa que muitas vezes interessava a profissão. Mas durante esse trabalho eu garimpei coisas maravilhosas lá. Acho que até eu comentei no dia que eu estava falando ali na escola, que assim, as primeiras obras de enfermeiras, né, os livros da Zaira Cinta Vidral, que é de Ataduras, é o primeiro livro de enfermagem do Brasil, coisa assim, que foi impresso. Então essa obra deve estar lá ainda. Tinha o diário da Edith Frankl, né, que ela usou na Naneri, levou lá para São Paulo. Eu não sei se depois, quando eu descobri isso, a escola, a UFRJ até queria resgatar esse diário da Edith. Eu não sei o que Deus chegou a virar algum litígio, isso como é que ficou. Não, era um litígio, porque seria uma obra rara, mas assim, tudo que se tinha em torno dela é conversa de uma pessoa para outra, né? Coisas que eu aprendi com outras pessoas que foram passando, que era conversava por exemplo, uma conversa com a Lourdes Vederes, que morreu com mais de 100 anos. Então, assim, tu resgatava 50 anos de história. Eu conversei com elas nos anos 90, né? Então, eu tinha muita coisa de 50 anos atrás que elas falavam com detalhes. E eu não me esqueci. Então, como eu vou viver também 90, quando alguém quiser saber alguma coisa, eu vou poder contar uma história de quase 100, porque eu vou ter os 50 dela e meus 50 que eu sei. Mas, assim, a minha pergunta, tu tens algum plano para isso na escola, de ter algum recanto de obra rara, de uma coisa da história? Eu sei que todos os problemas financeiros que se tem e tudo, mas tu tem essa visão também? Tu gosta um pouquinho? Joel, eu não tinha pensado nisso, e até eu não conheço a história como tu conhece, né, Joel? Esse é o teu domínio, tu é o nosso maior conhecedor da história da enfermagem. Mas o que eu vejo é assim, ó, isso é uma ideia brilhante. Quando a gente vai, eu tive em Portugal, lá na escola superior, na ESEC, e eles têm, todos os lugares têm um museu com objetos da enfermagem, com coisas. Nós não temos esse espaço na escola. Claro, a gente precisa ter dinheiro, né? A gente está num momento bem e precisa ter espaço, mas é uma ideia, tu tá dando uma ideia brilhante. Não sei se eu posso comprar essa ideia. Eu não conheço essas obras raras, não sei se estão em algum lugar especial, mas olha aí, ó, não assumi ainda, mas vou me inteirar. Vamos conversando, Joel. São esses momentos que criam oportunidades de nós podermos fazer parcerias positivas para a enfermagem. Tá? A Marinês quer falar, Marinês? Oi, professora Ana, tudo bem? Que saudade, bom revê-la, é um prazer escutar, parabéns pela tua fala. Eu tive o privilégio de conhecer a professora Ana, né? Acho que o período que eu estava no mestrado, você ainda estava na coordenação do Clínicas, então tive essa oportunidade, inclusive participei em alguns momentos
pelo programa de pós-graduação representando os alunos, né, nas eleições do Clínicas. Realmente, acho que você é uma líder que nos inspira, né, até a Prof. Cláudia colocou aqui que é a nossa referência em termos de gestão, e realmente é. E eu acho que a tua fala, sim, ela nos impulsiona, ela até me deixou emocionada em algum momento. Então, parabenizar o Joel, né, que não poderia ter pensado em outra pessoa também para trazer essa questão da liderança e da inspiração. Te desejar, professora Ana, muito sucesso nessa nova etapa da nossa escola, porque ela também, eu considero ela como minha, né? E eu seguido estou por lá, não neste momento agora de pandemia, mas prazer revê-lo. Obrigada, Marinês. E eu sei que tu anda à distância, mas que nós temos projetos conjuntos lá com a região. E aí nós precisamos, parcerias. Isso aí. Eu só não viajo esse ano, né? Mas a conexão permanece. Uhum. Então, como é que estamos no nosso público? Tem mais alguém com alguma intervenção, alguma pergunta? Acredito que não, né? Então, professora Ana, para que possamos finalizar, quer se despedir? Muito obrigada pelas palavras, Joel. Tu tem palavras muito carinhosas, eu não sou tudo isso. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por poder compartilhar com vocês esse momento, poder trocar essas experiências e sempre com oportunidades de fazer novas parcerias e novas ideias, né, Joel? Um pouco do nosso tempo para discutir, já vão surgindo coisas novas e positivas. Espero poder voltar na ABEM outras vezes, poder dar um pouco mais de tempo para a ABEM, que essa é uma falha no meu currículo, eu nunca dediquei tempo para as associações de classe como deveria ou precisaria, porque eu estava também bastante ocupada e junto com a família, mas isso é uma falha no meu currículo, Joel. Mas o que eu sempre puder contribuir com a BEM, pode contar comigo, e muito obrigada, para mim foi um prazer poder revisitar esses conceitos e essa trajetória e poder dividir com vocês. Fico à disposição. Então, tá, Ana, muito obrigado pelas tuas palavras também, né? Foi uma escolha acertada, e assim é o fecho das nossas lives, né? Porque nós estamos também terminando uma gestão, e que na semana que vem a gente vai ter uma última atividade com já todos os sócios, e fechamos com chave de ouro, né? Isso tanto que a gente queria conversar com as pessoas sobre esses aspectos da liderança. Então, muito obrigado a todos presentes, muito obrigado. Eu vou estar encerrando a gravação ali. Peço que vocês saiam da sala, porque a pessoa que grava fica longe. Ela não está aqui. Beijo a todos. Tchau. Tchau.